Olá! Hoje vamos mergulhar na mente de um dos pensadores mais disruptivos da história, o filósofo grego Sócrates. O que a tornou tão especial? Bem, o seu método não era sobre ter as respostas, mas sim sobre fazer as perguntas certas. E essa abordagem ao conhecimento mudou completamente o mundo. E claro, se falamos de Sócrates, temos de falar daquela frase que toda a gente conhece: só sei que nada sei. Parece um paradoxo, não é? Como é que é possível que admitir a própria ignorância seja, na verdade, o primeiro passo para a sabedoria? É exatamente isso que vamos explorar. Portanto, a grande questão que nos vai guiar é mesmo esta. Como é que a ignorância pode ser o ponto de partida para a sabedoria? Parece uma contradição total, certo? Mas para Sócrates era precisamente aqui, neste ponto de partida aparentemente frágil, que tudo começava. Ok, vamos então ao cerne da questão. Para Sócrates, o problema fundamental não era de todo a falta de respostas. Não. O verdadeiro problema eram as verdades. Aquelas coisas que toda a gente aceitava como certas, sem nunca, mas nunca, as questionar. A missão dele, no fundo, era essa: abanar essas certezas. Ele ia para a praça pública, conversava com as pessoas e, através do diálogo, ia-lhes mostrando que muitas daquelas convicções que pareciam rocha sólida, bem, na verdade, eram bastante dogmáticas e não tinham uma base assim tão firme. E é aqui que vemos a grande diferença de Sócrates para os outros pensadores da sua época. Naquele tempo, os filósofos da moda, os sofistas, diziam que a verdade era relativa, que era tudo uma questão de opinião. Mas Sócrates, não. Ele discordava em absoluto. Estava convencido de que existia uma verdade essencial, algo universal que estava muito para além da perspectiva de cada um. Então, a pergunta é, como é que ele fazia isto? Como é que ele conseguia desafiar crenças tão enraizadas? A sua ferramenta era enganadoramente simples, mas incrivelmente poderosa. E acabou por se tornar no seu maior legado, o diálogo socrático. Pronto, e o que é o método socrático? É um diálogo, sim, mas atenção, não é um debate para ver quem tem razão. Longe disso. Sócrates usava perguntas que pareciam simples, inofensivas até, não para dar lições ou respostas prontas, mas sim para levar a outra pessoa a descobrir, por si mesma, as falhas no seu próprio raciocínio. O objetivo final era mesmo esse, que a descoberta viesse de dentro. E o processo era genial na sua simplicidade. Começava sempre de uma forma muito subtil, quase inocente, sabem? Com uma perguntinha simples sobre um conceito que toda a gente achava que dominava na perfeição. Por exemplo, então, o que é justiça? Ou o que é o amor? Coisas assim. Perguntas que, à primeira vista, parecem ter uma resposta óbvia, mas que, assim que começamos a escavar um bocadinho, desmoronam-se numa complexidade enorme. E este é mesmo o ponto-chave. Reparem bem, o objetivo de Sócrates não era ganhar a discussão, não era encontrar a resposta final e definitiva. Era, isso sim, ajudar a outra pessoa a ver as contradições no seu próprio pensamento. Era criar as condições para que ela tivesse aquele momento de clareza. O que importava era o processo, a jornada da descoberta e não tanto o destino. Mas, atenção, este processo não era só para andar a apontar falhas no raciocínio dos outros. Havia um objetivo muito, mas muito mais profundo por trás de tudo isto: a busca pela verdadeira essência dos conceitos. Isto tem um nome mais técnico, chama-se definição indutiva, mas a ideia por trás é bastante simples de perceber. Em vez de começarmos com uma grande teoria abstrata, começamos pelo contrário, por exemplos específicos e concretos. Pensem num ato que consideramos justo, ou num objeto que achamos belo, e é a partir daí que se tenta construir uma definição que seja geral e universal. O caminho era, portanto, este. Passo 1. Analisar exemplos concretos. Passo 2. Fazer a pergunta-chave. Ok, o que é que todos estes exemplos têm em comum? O que os torna justos ou belos? E passo 3, a partir daí, tentar chegar a uma definição universal. Ou seja, encontrar a essência daquilo que se está a discutir. Mas porquê tanto trabalho? Porquê que esta busca pela essência era tão importante? Bem, para Sócrates a resposta era muito clara. Sem definições precisas e universais, a verdadeira comunicação é pura e simplesmente impossível. Se não concordarmos sobre o que é justiça, como podemos sequer discuti-la? Estaríamos só a usar a mesma palavra para descrever coisas completamente diferentes. E tudo isto leva-nos, claro, ao seu legado. E que legado? A grande questão é: como é que estas ideias, com mais de 2000 anos, continuam a ser tão incrivelmente relevantes hoje em dia? Olhem, o impacto dele
é imenso. Deixou-nos esta ideia fundamental de que a vida deve ser uma busca constante por conhecimento e que a verdadeira moralidade nasce dessa sabedoria. Ensinou-nos o poder e a necessidade de desconstruir verdades que nos são impostas e, talvez mais importante que nunca, alertou-nos para aquela linha muito ténue que separa a democracia da demagogia, um aviso que, francamente, parece mais atual a cada dia que passa. E pensem que isto não é só filosofia abstrata, daquela que fica nos livros. Muito pelo contrário. O diálogo socrático é hoje uma das ferramentas centrais da terapia moderna, especificamente da terapia cognitivo-comportamental. É usado todos os dias para ajudar as pessoas a fazer o quê? A questionar e a modificar os seus próprios pensamentos automáticos e disfuncionais. No fundo, é uma forma de aplicarmos a lógica de Sócrates a nós mesmos. Portanto, o ponto crucial é este. Este método, com milhares de anos, continua a ser uma das ferramentas mais poderosas que temos à nossa disposição, seja para desenvolver o pensamento crítico em sociedade, seja a um nível mais pessoal, para a nossa própria autoconsciência. E isto tudo deixa-nos a pensar, não é? Se Sócrates aparecesse, de repente, aqui, hoje, no nosso mundo, que verdade inquestionável do nosso tempo, daquelas que toda a gente aceita sem pestanejar, é que ele escolheria para começar um dos seus famosos diálogos? Fica a pergunta no ar.